Bom dia. Você tem alergia a alguma coisa? Com certeza tem ou já teve. Segundo dados da Organização Mundial de Alergia, 8 a 10% da população mundial tem alergia ou já teve alguma coisa. E as mais vulneráveis são as crianças. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Quem está aqui comigo para falar mais sobre esse assunto, para você ficar sabendo mais detalhes a respeito disso, é a doutora Alana Batalha, que é alergista. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu vou começar com uma perguntinha assim bem básica. Você é alérgica a alguma coisa? Não sou alérgica. Ótimo, eu também acho que eu não sou, não. Mas esse número, quando a gente fala de 8 a 10%, a gente está se referindo mais a crianças. Isso significa que se há algum tempo a gente foi alérgico a alguma coisa, na vida adulta a gente pode deixar de ser? Isso. Esse número é mais referente às crianças, que são a população mais frequentemente acometidas. Geralmente os adultos giram em torno de 2%. Tem algumas alergias que são mais específicas e mais frequentes na infância, como leite, ovo, algumas frutas como banana, mamão. Ah, tá. Mas eu estou percebendo, por exemplo, agora, não sei se é modismo ou alguma coisa, quase todo mundo está intolerante à lactose. Deixa de tomar leite, eu sou intolerante à lactose, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Por que isso? A gente descobre tardiamente ou é alguma coisa que a gente já teve e volta a sentir quando mais velho? Então, é importante a gente falar que intolerância é diferente de alergia. Frequentemente está tendo muitos casos de intolerância devido à mudança da nossa própria microbiota intestinal. E a intolerância é uma deficiência na enzima, por exemplo, lactase. Intolerância à lactose é deficiência na enzima lactase, não é uma alergia. Não é uma alergia, não. Exatamente. A intolerância, ela não tem risco de vida, já a alergia, ela pode ter um risco de vida. E a intolerância, ela está mais restrita a sintomas gastrointestinais. A alergia pode ter outros sintomas. Então, intolerância e alergia são coisas diferentes. Isso. Como é que a gente sabe, eu sou intolerante a isso, eu sou alérgica a isso? A gente não pode confundir as duas coisas, precisa sempre de um diagnóstico médico para você saber o que é o que, né? Exato, é importante diferenciar porque muitas vezes os sintomas podem parecer. Como eu falei, a intolerância, ela está mais restrita a sintomas gastrointestinais. Comeu alguma coisa com leite, com lactose e teve uma diarreia, teve a barriga ficou um pouco estufada, teve vômitos, aquela indigestão. Já na alergia pode ter sintomas de pele, placas na pele, pode ter sintomas de falta de ar, pode ter até mesmo diarreia, mas também com outros sintomas associados. Então é importante fazer esse diagnóstico, essa diferença, né? Já que na alergia você pode não tolerar nenhum alimento. Já na intolerância, você pode tolerar um alimento em menor quantidade. Com aquela substância que de alguma forma ela vai te dar essa intolerância, né? Isso. Então você pode até comer que ela não vai te causar um risco de vida. Exato. O risco de morte, eu não sei como é que chama. Exatamente. No caso da alergia é diferente. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo de uma apresentadora aqui da TV, ela tem alergia a mariscos. Mas ela é tão alérgica de não poder passar por perto, que até respirar aquele ar, ela fica cheia de placas, o rosto fica vermelho, ela tem muito risco de vida com problemas de alergia a marisco. Esse caso é alergia mesmo, né? Exatamente. E é importante falar que alergias a marisco é uma das alergias que tende a ser mais graves e, dependendo das pessoas, tem um limiar muito baixo. Às vezes, só com o vapor ali preparando o alimento, o contato com a pele nem é preciso ingerir para ter uma reação mais grave. Então, imagina, se ela comer, ela vai ter uma reação muito mais grave ainda, já que só com o cheiro e contato ela já tem uma reação. Só com o cheiro ela já fica meio... ficando com placas vermelhas no corpo. É estranho, o rosto incha. Eu acho que é um caso bem grave nesse sentido, né? Verdade. E assim, a alergia a marisco, geralmente quem tem alergia a camarão tende a ter alergia à lagosta, a caranguejo, porque
as proteínas que tem em um são muito parecidas. Então, geralmente, a gente aconselha não comer todos os tipos de crustáceos, por exemplo, porque eles são muito parecidos entre si. Ai, que pena, quer dizer, você é alérgico a camarão, mas, por favor, deixa o caranguejo de lado, mais ou menos assim. Exato. Poxa, o que esse pessoal faz na época de São João? Vai comer o quê? Vai comer carne moída, não tem problema não. A alergia pode levar à morte? A alergia pode levar à morte, principalmente, e as alergias que a gente mais se preocupa são as alergias imediatas. Quando você ingere um alimento que você é potencialmente alérgico, os sintomas vão começar de minutos até 2 horas após o contato com aquele alimento. E aí vai desde sintomas de pele, de falta de ar, edema de glote, em casos mais graves, que são os casos de anafilaxia. Edema de glote, só para a gente, vamos botar isso numa linguagem bem simples, é quando a garganta fecha mesmo, você não consegue mais respirar, você não consegue fazer nada, né? Isso. Nesses casos, procurar médico imediatamente. Exatamente, procurar o médico. E o mais recomendado é procurar um médico alergista, de preferência associado da ASBAI, que é a nossa Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e a gente tem uma regional no Maranhão. No Maranhão, qual é o índice assim? Como é que vocês lidam com essa situação? É muito frequente casos de alergia? Como é que é a nossa situação mais específica? Assim, os dados, não só no Maranhão como no Brasil, são um pouco incertos, porque a gente não tem uma quantidade certa. Mas a gente vê que é muito frequente, principalmente alergia a leite, alergia a frutos do mar. Né? E cada vez mais... Frutos do mar tá com tudo, né, na questão da alergia. Leite e frutos do mar seriam assim, os mais, vamos dizer, os mais frequentes? Então, o leite é o considerado mais frequente na infância e crustáceos, que são os frutos do mar, são mais frequentes na fase adulta. E é interessante que o leite é uma alergia considerada transitória, ou seja, ela pode evoluir para a cura. Já os crustáceos, eles são alergias consideradas persistentes. Raramente eles vão evoluir para a cura. Quer dizer, quem for alérgico a crustáceos, a mariscos, lá na infância pode passar a vida inteira com essa rejeição, vamos dizer, uma rejeição do organismo a esse Exatamente. produto. Além disso, é interessante também que eu posso comer camarão a vida inteira e na fase adulta me tornar alérgica a camarão. Isso também é comum e frequente. Mas aí o que acontece? É uma mudança mesmo na nossa flora intestinal, na nossa macrobiótica, essa coisa toda? Isso. Como a gente costuma falar muito no consultório, para eu ter alergia basta eu ter um contato prévio. Então isso pode acontecer com qualquer alimento em qualquer momento da vida. Ai, que coisa complicada. Mas assim, as crianças, vamos dizer, pode ter criança que tem alergia a leite materno? Não, ao leite materno é muito difícil. O que acontece é o que a mãe come, na verdade. A mãe consome muito leite. Isso pode causar alergia na criança. E o que a gente faz? Consome leite, você fala o leite industrializado. Leite de vaca, sim. Exato. Isso. E o que a gente faz? A gente pede para a mãe excluir o leite da dieta dela e a criança passa a tolerar. Mas se mesmo assim a criança tiver um grau muito alto de alergia e nem o leite materno tolerar, a gente pede para excluir e usar um leite especial, uma fórmula especial. Quer dizer, ela não vai ser alérgica ao leite materno, mas as substâncias que podem estar dentro desse leite e que não fazem parte, vamos dizer assim, da ordem natural das coisas. Isso. Assim, uma imensa maioria tolera o leite materno. É muito difícil não tolerar. Mas eu acho que alguém já falou mas aqui pode sobre acontecer. Essa possibilidade de... Pode acontecer. Que ela tem que ser amamentada através do banco de leite. Exato. Por conta dessa intolerância, vamos dizer, sem compatibilidade com o leite materno. Nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa. Esse assunto é mesmo complicado até a gente descobrir o que é alergia, o que é intolerância. Mas a gente vai continuar falando sobre o assunto no próximo bloco. Um minutinho só e eu estou de volta. Já estamos de volta conversando aqui sobre alergia, diagnóstico, consequências, intolerâncias e tudo mais. Eu estou conversando com a doutora Alana Batalha, que é alergista. Vamos falar sobre diagnóstico. Eu acho que qualquer doença, diagnóstico é uma coisa essencial. Exato. Só a partir daí que se começa o tratamento mesmo mais eficiente.
É difícil, não seria difícil o que eu quero dizer, é complicado chegar a um diagnóstico de determinadas alergias? Então, primeiramente, para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que ter uma suspeita clínica. A partir daí, a gente vai começar a investigação. A gente vai fazer uma anamnese, uma história clínica detalhada, como foram esses sintomas, depois de quanto tempo de contato com o alimento começou a aparecer. E a partir daí, tem a nossa suspeita, a gente vai partir para os exames diagnósticos. A gente pode solicitar os exames laboratoriais, que são IgE específica para o alimento determinado. A gente pode fazer aquele teste na pele, o testes cutâneos, né? Isso. Que pode ser feito com extratos ou com o próprio alimento. E para a gente ter certeza, o exame padrão ouro é o teste de provocação, que a gente vai dar o alimento suspeito meu Deus. em porções graduais, mas isso é feito em ambiente super seguro ou né? no hospital ou alguma clínica que tenha suporte para tratar possíveis reações. E com um médico e uma equipe preparada para tratar desde as reações mais leves às reações mais graves. Né? Exatamente. Porque se, por exemplo, a pessoa entra em contato com esse que dá o edema de glote, né, que você falou, é uma coisa muito séria. Exato. E ele tem que estar num ambiente seguro para poder receber esse alimento, né? Exatamente, para a gente confirmar, ele realmente é alérgico ou não. A gente descartou, realmente ele não é alérgico e aí ele não fica restrito desnecessariamente. Ah, tá. Essas restrições podem começar logo na infância, a partir do diagnóstico conclusivo a respeito de uma determinada alergia. Isso aí essas restrições já podem começar bem cedo? Exato. Quando a gente faz o diagnóstico, muitas crianças que são alérgicas, ela acaba sendo restrita a uma variedade de alimentos, né? Por exemplo, alérgicos a leite. Não pode ingerir queijo, manteiga e todos os derivados. É importante falar, ao leite em si, não é só tirar a lactose, já que a gente já sabe que é uma coisa diferente. Isso, entendi. Mas, assim, a gente tem a impressão de que de um tempo para cá, parece que a gente começou a desenvolver mais esse tipo de alergia. Era muito raro antes você ouvir alguém falar, eu sou alérgico a leite, alérgico a não sei o que tem. Você comia tudo. Talvez a falta de diagnóstico era que dificultava esse acesso a essa informação? Então, a gente tem alguns pontos. Primeiro, a gente não tinha tanta informação, já que a alergia, essa especialidade está em constante crescimento. Segundo ponto é que o nosso modo de se alimentar, o nosso estilo de vida mudou muito. Então, é uma junção de componentes genéticos com componentes ambientais. Hoje a gente ingere muitos alimentos ultraprocessados, a nossa alimentação é muito diferente e isso acaba mudando nossa microbiota e facilitando o desenvolvimento de alergias. Outra coisa que interfere desde o nascimento, a via de parto já é um fator que pode alterar. A gente sabe que quanto mais natural, melhor para a criança, para a imunidade. Então, parto cesáreo já pode ser um fator ali de risco também. O aleitamento materno, quando não é feito de forma exclusiva, é também um fator. E às vezes utilizar antibiótico muito precocemente na vida, um bebê muito pequenininho, às vezes é indispensável, mas quando usado acaba mudando a microbiota. Então, 2 pontos interessantes, vamos pegar. O aleitamento materno, até que ponto ele pode interferir, ele pode proteger a gente de possíveis alergias futuras? Então, o aleitamento materno a gente sempre aconselha e sempre reforça o quanto ele é importante, né? Ele sempre vai agir de forma protetora. Então, se puder fazer de forma exclusiva até os 6 meses... Até os 6 meses sempre, exato, né? É, assim, excelente para a criança. Até porque, através do leite materno, a criança já está tendo contato com muitas proteínas, com tudo que a mãe ingere, né? Isso. Então, é muito importante. E outra coisa que é uma recomendação atual é a gente não retardar os alimentos potencialmente alergênicos na introdução alimentar do bebê. Então, o camarão, por exemplo, a gente não vai deixar para dar depois de 1 ano de vida. Já na introdução alimentar, dos 6 aos 9 meses de vida, já é uma recomendação. É mesmo? É. Não só o camarão, eu ficaria com medo, né? Quer dizer, antes a gente ficaria com medo de dar esse tipo de alimentação para uma criança que está sendo introduzida ainda, iniciada, vamos dizer, nessa alimentação. Mas agora é recomendável que se faça isso? É recomendado não retardar
a introdução dos alimentos potencialmente alergênicos na introdução alimentar. Isso facilita o diagnóstico também, né? Facilita Isso. o aparecimento de possíveis problemas e o possível diagnóstico. Isso, mas assim, por que é importante? Porque nesse momento de introdução alimentar, dos 6 ou 9 meses, a gente chama de janela imunológica, que é quando o sistema imune do bebê está em desenvolvimento, está se transformando. Então a gente tem que aproveitar esse momento, que é o período que ele vai aceitar mais o alimento e não vai desenvolver alergia. Ah, entendi. Antibióticos. Como é que é tratada essa questão? Todo mundo fala, o uso de antibióticos, eles são necessários, claro, em alguns casos são imprescindíveis, mas em outros casos também, o excesso, sei lá, pode trazer consequências. Qual é o grau de implicação do uso de antibióticos para o aparecimento de alergias? Então, a gente sabe que o uso indiscriminado de antibiótico, ele altera muito a nossa flora intestinal. E isso vai repercutir negativamente, vai alterar a flora intestinal e com isso a criança fica mais propensa a desenvolver vários problemas, entre eles a alergia. O uso de antibiótico pela mãe pode ter essa interferência no bebê? Não muito. Não muito, né? Se você tivesse uma alergia mais específica para a criança, qual seria? Sempre o leite? Leite, ovo estão entre as principais. Ovo. Leite e ovo. Eu acho que no começo você falou banana de alguma cor. Leite e ovo, e hoje está cada vez mais frequente as frutas, que é banana, mamão, kiwi. Mas a gente pensa assim, banana ou frutas, de uma forma geral, são fontes de vitaminas, de uma opção de coisa que vai fazer bem para o nosso organismo. Aí a gente você vem me diz que isso pode causar problemas para a criança e a gente foi incentivado a dar frutas, essa coisa toda, para reforçar a imunidade dessa criança. Exato, mas assim, a gente vê que tem aumentado o número de casos de alergia a frutas, mas não é por isso que a gente não vai deixar de fazer a introdução. A gente não vai, como eu te falei, não vai retardar a introdução desses alimentos. Então, o segredo não, mas o bom seria introduzir logo bem cedo para você ir descobrindo o que aquela criança aceita. Exatamente. Ah, tá, entendi. Então... E aí a gente vai tomar mais cuidados naquelas crianças que já têm uma alergia prévia. Por exemplo, uma dermatite atópica. Então essa criança tem mais risco de ter alergia a outras coisas. Dermatite atópica, o que é isso? Dermatite atópica é uma inflamação na pele que pode começar desde os primeiros meses de vida e é considerado um tipo de alergia, assim como rinite, asma, alergia alimentar. Rinite e asma são alergias? Isso. Podem ser alergias, rinite alérgica, asma alérgica. Essa rinite alérgica é uma palavra que a gente ouve muito agora, né? Parece que todo mundo em alguma época da vida, seja criança, seja adulto, vai ter uma rinite alérgica, Exato. Né? Mas isso a gente já pode acreditar na mudança climática. Também. A mudança climática, a poluição, como eu falei, de muitos anos, das últimas décadas para cá, muitas coisas mudaram, né? O nosso estilo de vida, a poluição, o consumo dos nossos alimentos mais industrializados e ultraprocessados. Só uma última recomendação. Qual seria a sua recomendação assim para a gente evitar problemas com alergia? Então, o que eu recomendo é você sempre procurar um alergista, um especialista, caso tenha uma suspeita. Isso. Porque assim, quando a criança, principalmente uma criança, tem um diagnóstico de alergia, isso não vai afetar só a vida daquela criança, afeta a vida da família. É verdade. Muitos pais, muitas famílias deixam de ir a aniversários, deixam de ir a viagens, a frequentar restaurantes por medo de ter contato com um alimento alérgico. E os pais ficam em constante estado de alerta, constante medo, constante leitura de rótulos. E quando você tem um profissional que te passa segurança, te passa todas as informações, caso tenha um contato acidental com o alimento, você saber o que fazer, ter um plano de ação, isso deixa a família mais segura e mais tranquila. Então, por isso, é importante a gente ter um profissional de confiança. Pronto, teve alguma dúvida? Procura especialista. Só ele que vai te dar essa segurança através de um diagnóstico conclusivo, para a partir daí você viver com mais tranquilidade ou conviver com essa alergia com mais tranquilidade. Doutora Alana Batalha, muito obrigado por sua participação no programa de hoje e todas essas explicações.
Obrigada. Bom eu dia. Que agradeço. Bom dia para você que está aí, que já sabe que todo dia 9 horas eu estou aqui te esperando também para te dar todas essas informações. É sempre bom começar o dia bem informado. Informação é tudo, claro, né? Tchau e até a próxima.